A Rádio Sim inicia neste momento Rio Branco Rádio Clube, o programa do seu clube de coração. Rio Branco! Rio Branco Rádio Clube, pela Rede Sinsat. O Rio Branco Atlético Clube foi fundado em 21 de junho de 1913, na cidade de Vitória, capital do Espírito Santo. Nasceu como Juventude Vigor, mas um pouco depois da sua fundação passou a se chamar oficialmente Rio Branco Futebol Clube, em homenagem ao legendário diplomata José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco. Em 1941, adotou a denominação que perdura até hoje, Rio Branco Atlético Clube. Em quase 100 anos de vida, é o maior ganhador de títulos estaduais do Espírito Santo, com 36 conquistas, sendo a última em 2010. Rio Branco. Meu Rio Branco, toda a sua história trago na memória com todo o prazer. Se é na vitória ou mesmo na derrota, vivo na luta, nunca pego ao chão. Meu Rio Branco de mim dependendo pra seguir em frente, nunca direi não. Não posso evitar o canto ao ver-o brilhar em campo. Suas cores, sua bandeira traduzem luta e certeza de que você é o maior e pra mim não existe melhor. Rio Branco Rádio Clube, comando Ideraldo Gomes. Boa noite, 20 horas, 6 minutos, horário brasileiro de verão. Sexta-feira, 8 de novembro de 2013, está no ar Rio Branco Rádio Clube. Esta é a edição número 57. Falamos ao vivo dos estúdios da Rádio Sim AM 1290 kHz para toda a Grande Vitória. Este é o canal democrático e oficial de comunicação do Rio Branco Atlético Clube. Sejam todos bem-vindos. Rio Branco Rádio Clube, Banestes, o banco que investe no futebol capixaba. Rio Branco Rádio Clube, um programa esportivo dedicado à nação capa preta. Aqui o torcedor do Brancão tem informações do mais querido, concorre a brindes e participa mandando o seu recado. Anote aí os nossos canais de comunicação. Por e-mail, radio@rbac.esp.br. No facebook.com/Rio Branco Rádio Clube. Também através de nossa conta no Twitter, twitter.com/Rio Branco Rádio Clube. Acompanhe nosso programa pela internet no portal sinoticias.com.br, na aba de navegação, clique em rádios e depois em 100.290. Conosco, o site futebolcapixaba.com.br. Você está ouvindo Rio Branco Rádio Clube pela Rede Sinsat. Rio Branco!
Rio Branco Rádio Clube, comando Ideraldo Gomes. Essa história, ela não começou agora. Isso tem que ficar muito claro. Porque parece que é uma coisa que surgiu agora. Eu acho que como muitos também, pelo videogame há bastante tempo, desde muito moleque, né? E tinha um personagem não, um quarterback. Bem, eu comecei a jogar futebol americano no final de 2008. Sempre quando alguém começa a jogar futebol americano, sempre tem uma curiosidade por trás, e a minha não é diferente. Bem, a criação da federação já é uma ideia, né, quase utópica. Há um ano atrás, quase 2 anos atrás, a gente começou a conversar sobre isso. Só que a gente teve lá o Vila Velém se enfrentando o Baixo. Eu fiquei sentindo. Pois bem, hoje, sexta-feira, é dia de noite de lembrar as participações dos nossos convidados nesta semana. Então eu começo com o programa de segunda-feira. Estivemos as presenças do presidente do Rio Branco Atlético Clube, Maurício César Duque, e também do conselheiro Luciano Mazzi. E, é claro, Leonardo Ribeiro, o nosso cronista. O presidente Maurício esclareceu o porquê de o clube ter solicitado ao Ministério Público Federal do Trabalho que fiscalize os clubes de futebol no nosso estado. Vamos ouvir novamente a fala do nosso presidente. Essa história, ela não começou agora. Isso tem que ficar muito claro. Porque parece que é uma coisa que surgiu agora, que Rio Branco foi para a segunda divisão. Não tem absolutamente nada uma coisa com a outra. Não existe, como alguns comentários, o Rio Branco está fazendo isso para ver se o clube A, B, C, D desiste. Deixa eu te falar, o Rio Branco jogará a segunda divisão. Rio Branco caiu em campo, o Rio Branco subirá em campo. Ponto final sobre esse assunto. Esse assunto vem sendo debatido há muito tempo. Por quê? Porque nós já vimos falando há algum tempo da dificuldade que nós tínhamos em contratar jogadores dada a concorrência desleal de alguns clubes. Isso é fato, isso é público, isso é notório. Não foi uma única vez, não foi num único veículo de comunicação. Nós falamos isso em vários locais. Mas como sempre, né? Alguns gostam de falar, está reclamando. Então isso é normal, quer dizer, as pessoas não levam a sério aquilo que tem que ser levado a sério. Internamente no clube, a diretoria também pressiona. Eu tenho conselho que nos pressiona, eu tenho associados, tenho a torcida. Porque quando a gente fala isso, tem outros que viram e falam assim, e presidente, o senhor não vai fazer nada? Eu recebi e-mails mostrando que isso foi feito na Paraíba, salvo engano, no Piauí, onde o Ministério Público chamou todos os clubes, foi quase que uma reunião coletiva, vamos dizer assim, um termo de ajuste de conduta. Então esse procedimento é normal. O que não é normal é as pessoas acharem que o certo virou errado. O que está acontecendo há algum tempo no futebol capixaba é isso, o certo virou errado. Quem anda certo está errado, porque não consegue contratar os jogadores, porque os jogadores estão mal acostumados em ter um valor maior no final do mês, porque se não se desconta em INSS, não se desconta em imposto de renda, eles não têm absolutamente segurança nenhuma. E como, infelizmente, o nível cultural dos nossos atletas ainda é baixo, eles não conseguem pensar um pouco adiante. O que isso representa no futuro? O que isso representa numa possível contusão? Então, é um problema que vinha se arrastando há algum tempo. E isso foi alertado para os clubes. Olha, o Rio Branco vai tomar uma medida, porque não pode, a todo tempo, a todo campeonato, a gente passar pelas mesmas situações. Então,
Os clubes que hoje reclamam um pouco, né? Porque ninguém reclama veementemente. Fala com um repórter aqui, outro ali, que não deveria ser feito, porque é muito difícil assumir o erro. Olha, eu não assino carteira, eu não faço isso, eu não... É muito difícil, então ficam reclamando. Então nós já vínhamos avisando há muito tempo. Então não foi uma medida imediata ou uma medida para se ter qualquer benefício dela no sentido de conseguir vaga. Longe disso, foi algo que nós já vínhamos comunicando. Chegou a um ponto insustentável. Nós tivemos agora um problema com o atleta no Rio Branco, ele passou por alguns clubes, né, nos últimos meses, e quando ele foi receber o auxílio doença, né, nós observamos que nos últimos 2 anos ele não teve anotação nenhuma na sua carteira de trabalho, ele não teve recolhimento nenhum para absolutamente nada, e enquanto ele recebia no Rio Branco um valor de R$2.000, e nos outros clubes ele recebia um pouco mais, o auxílio doença dele ficou em R$678, o menor salário possível pago. Ou seja, esse atleta, caso ele não se recupere e fique inválido para o futebol, ele foi prejudicado enormemente pelos clubes que nunca fizeram o que deveriam ter feito, que é ter a situação do atleta regular. Com relação a este tema, lá na nossa fanpage, facebook.com/Rio Branco Rádio Clube, tem uma enquete perguntando e questionando a você, torcedor. Você entende necessário que o Ministério Público Federal do Trabalho investigue os clubes de futebol profissional do Espírito Santo? Pois é, vá lá e crave a sua opinião. Ainda recordando as falas do nosso presidente, ele disse da informalidade no futebol capixaba e atletas que jogam campeonatos amadores. A situação de informalidade do nosso futebol. E isso não é possível ficar do jeito que está. Isso é uma situação que chegou ao extremo. O segundo, que é correlacionado, é que alguns clubes ainda permitem que os atletas façam jogos por campeonatos amadores. Né? Um atleta que joga amador, ele não pode ser considerado profissional. Né? E aí, tem alguns atletas que jogam esses campeonatos amadores, depois vêm para um clube profissional e pedem salário de 3, 4 mil. Eu até brinco com eles. Não, eu assino o dobro do que da sua carteira no clube amador onde você estava jogando. Eles começam a rir. Quer dizer, mas temos que acabar com essa outra questão também que está prejudicando muito o futebol capixaba. Esses campeonatos amadores, onde jogadores profissionais atuam. O campeonato amador é para jogador amador. É para você ir lá, inclusive os clubes profissionais, assistirem, servirem como peneira, jogadores se destacarem. O que está acontecendo é que esses clubes, alguns inclusive são clubes profissionais, filiados há algum tempo na federação. Eu tenho visto aí o Rio Branco de Venda Nova, já vi o Nacional de Itaguaçu, já vi alguns times que disputaram já campeonatos profissionais, eu acho que o Ipiranga. Então esses clubes não deveriam nem estar disputando campeonatos amadores. Né? Jogadores que são profissionais também não deveriam. Então esse é outro erro. Só falta eles falarem que eu também não estou avisando referente a esse ponto. Jogam ao mesmo tempo que os clubes profissionais têm que ter estádio vistoriado, tem que ter uma série de normas, né? Tem que seguir uma série de legislações. As copas amadoras, não. Então fica fácil organizar dessa forma. Organizar futebol profissional, pagar jogador todo mês, manter tudo certinho é difícil. Então, vamos colocar a competição no mesmo pé de igualdade. Vamos todo mundo fazer o que é correto, cumprir a lei. Parece que agora cumprir a lei é o errado. Né? E as pessoas procuram motivos do porquê. Talvez eu deveria estar sendo criticado. Por que você não fez isso há mais tempo? Claro que o presidente aproveitou o programa para falar de outros assuntos de interesse do torcedor. No desenrolar da conversa, comentei que nossa imprensa deveria ser mais investigativa com relação às coisas que acontecem no nosso futebol. E o presidente completou meu comentário e também citou os processos trabalhistas contra os clubes de futebol. Alguns membros da nossa imprensa elogiando alguns dirigentes, né, e elogiando de forma efusiva alguns dirigentes,
Agora, não tem e nunca foram capazes de ir lá, ou sabem, não têm a liberdade para falar isso publicamente, para ver a situação como esses dirigentes contratam os atletas, como esses dirigentes tocam seus clubes. Aí vocês vão falar, não, mas isso é um problema que agora não. Vamos lá. Por que o Estrela está numa situação tão delicada? Processos trabalhistas. Por que tem processos trabalhistas? Porque não assinava carteira, pagava por fora, não pagava os salários. Por que o São Mateus está numa situação tão delicada? Processos trabalhistas. Por que o Rio Branco praticamente sumiu? Processos trabalhistas. Quais são as dificuldades que normalmente trouxeram aos clubes dívidas enormes? Processos trabalhistas. E o não cumprimento disso. O Rio Branco hoje, ele ainda parcela suas dívidas federais de INSS, FGTS, de um tempo em que os dirigentes do Rio Branco não fizeram esses recolhimentos. E o Rio Branco tem uma dívida que está sendo parcelada. Eu sou dirigente do clube há 5 anos. Tem 5 anos que eu estou pagando essas dívidas, exatamente porque naquela época não cumpriu. Então, depois alguém chega e fala assim, nossa, agora, olha só, surgiu. Não surgiu, a dívida não surge do dia para a noite. Surge porque alguns dirigentes não fizeram isso. E é assim, é data marcada para ter problema para o clube. É uma bomba relógio. É uma bomba relógio. Então não adianta agora o dirigente A, B, C ficar reclamando, porque os seus bens estão penhorados já há muito tempo, né? Seus patrocínios estão sendo bloqueados. É isso que eu estou vendo. Tem clube profissional aqui do Espírito Santo que está bem, né? Mas se você entrar na justiça trabalhista, você vai ver que está tudo penhorado. Eu vi recentemente um clube do interior aqui, todas as propriedades do seu principal dirigente sendo leiloado. Quer dizer, impossível. Aí fica lá medidas protelatórias para conseguir, mas o clube está. Se você for olhar o número de ações trabalhistas, o que está sendo executado, é propriedade agrícola, é bem do dirigente, são bens da empresa do dirigente, e o clube está aí. Mas é o quê? É uma bomba relógio, vai explodir. Então isso, no fundo, se os clubes adotarem, a partir de agora, uma situação de normalidade, de legalidade, na verdade, isso é a sobrevivência desses clubes no médio e no longo prazo. O melhor futebol do estado no Rio Branco Rádio Clube, aqui. Agora, 20 horas e 21 minutos, horário brasileiro de verão. Voltamos ao vivo, direto dos estúdios da Rádio CM 1290. Você pode acompanhar o nosso programa pela internet no portal sinoticias.com.br. Clique na aba Rádios e depois em Sim AM 1290. E a gente continua ouvindo a fala do presidente Maurício Duque. O Duque citou outra questão que parece ainda meio nebulosa, que é o repasse do dinheiro público para os clubes que não possuem certidões negativas de débitos. As prefeituras só podem repassar recursos desde que os clubes tenham todas as suas certidões, né? Isso é para qualquer recurso público, estadual, municipal ou federal. O que está ocorrendo em alguns municípios é que a prefeitura está repassando recurso para ligas, né? Para ligas amadoras, e essas ligas repassam para os clubes. Isso é ilegal. Isso é ilegal. Então não adianta ficar na ilegalidade o tempo inteiro. Não é possível a gente ficar nessa ilegalidade. Eu vou citar um caso que é aqui, e o dirigente pode confirmar isso. O Vitória não conseguiu recursos da Lei Fontana porque ele não tinha todas as suas certidões. A prefeitura de Vitória não fez o apoio via Lei Fontana. Bom, no interior, pelo que consta, né, pelo que a gente soube, mas aí não cabe a mim, cabe a, como você disse, a imprensa verificar, está se passando recurso via ligas amadoras. Apresenta um projeto, um plano de trabalho, a prefeitura passa agora. Me diz uma coisa, qual a legalidade que nós temos de uma liga amadora receber recursos para aportar no futebol profissional?
Não há legalidade. Então, assim, eu acho que, e tenho convicção, os clubes do interior têm muita dificuldade de conseguir patrocínios. É fundamental que as prefeituras os apoiem. Mesmo porque, por uma série de motivos, desde a falta de lazer em algumas dessas cidades, a paixão da cidade pelo clube, é fundamental que tenha apoio da prefeitura para esses clubes. Agora, enquanto esses clubes ficarem arrumando subterfúgios para receber recursos via liga, não vão fazer o dever de casa, que é o quê? Se estruturar, equacionar suas dívidas, fazer tudo certinho, ter certidões. Hoje, o mundo é outro. Não é como antigamente, que tudo se podia. Né? Todo mundo gosta de falar do futebol de antigamente. Antigamente, o Rio Branco de 1986, que é tão falado, o governador desceu de helicóptero no estádio e deu um cheque de 1 milhão de cruzados ou cruzeiros, enfim, a moeda da época. Isso era possível, hoje isso não é mais, não existe mais essa possibilidade. Existe uma série de regras, a legislação mudou, o mundo é outro. Então os clubes têm que andar na linha. Então tem gente que ainda está comentando, falando sobre futebol com a cabeça de 20, 30 anos atrás. Outra questão que carece de discussão e providências é que o uso de substâncias ilegais por atletas no nosso futebol tem sido uma constante, assunto tabu no meio esportivo, mas que precisa de solução. Vamos ouvir o que pensa o presidente Maurício Duque. Eu acho que depois nós temos que ir para um outro processo que ainda vai levar tempo. E esse a gente vai ter que ver uma forma melhor. Nós temos que, infelizmente, nós não temos condições hoje de ter exames antidoping no futebol capixaba. Isso é muito ruim. Tá? Isso é muito ruim. E eu não estou falando isso é porque isso nos esportes de alto nível, nós já visto no atletismo, esporte, campeões olímpicos que usam, se dopam, usam esse subterfúgio. No nosso futebol, isso chega a ser um tabu, às vezes, falar sobre isso. Mas existe e muito. Isso é outra forma de uma concorrência desleal que nós encontramos. Agora, por quê? Porque os clubes não têm condições financeiras de bancar o antidoping. Não é porque a gente não quer, não. Quer caro. Tá certo? Não é. Você não consegue ter. Piorou agora nesse ano. O Brasil tinha um único laboratório credenciado pela FIFA para fazer exames antidoping. Não tem mais, os exames vão para, salvo engano, Colômbia, e de lá vem para cá. Eu questionei a postura da federação em relação aos estádios do Espírito Santo e que a federação deve ser mais rigorosa, mas Maurício Duque isentou a federação de culpa. Nesse ponto específico, a federação tem até se comportado de uma forma bastante razoável. A federação não tem dado aos clubes, e olhe que todo campeonato os clubes pedem a mesma coisa, né, para que se acabe com aquele limite mínimo de 2.000 torcedores sentados na fase preliminar, 5.000 nas finais, na primeira divisão, e 1.000 na Copa Espírito Santo e 3.000 na final. A federação tem mantido e não tem deixado que isso diminua. É óbvio que as condições dos nossos estádios hoje fica muito difícil você conseguir qualquer coisa a mais que isso também. Agora, a questão da liberação dos estádios não é da federação. A federação, ela pede uma série de documentos. Ela pede o alvará enfim, licença do Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, Vigilância Sanitária, etc. Se os órgãos responsáveis, né, por atestar que um estádio está liberado, assim o fazem, a federação não tem absolutamente nada que fazer. Então, sobre esse aspecto, né, a gente tem críticas em vários pontos à atuação da federação, mas nesse aspecto específico, eu acho que a gente tem, assim, quando você se depara com um estádio, e a gente se deparou com alguns sem condições de receber uma partida de futebol, talvez é entender por que ele foi liberado para aquela partida, dada aquela condição. Mas que ele está liberado, dado uma condição prevista, até, salvo engano, em assembleia entre os clubes, aí a gente não tem o que fazer. Mas
A comissão de arbitragem ela tem um papel importante no dia do jogo, que é ver se as condições mínimas estão atendidas, principalmente as condições de ambulância, né, iluminação, essas vestiário questões, não sendo invadido, essas questões cabem no dia, comissão de arbitragem e o representante da federação naquela partida. A respeito do campeonato capixaba e a formação do elenco do Rio Branco, visando sua disputa, disse o mandatário Capa Preta. A questão do estadual, inclusive, antes um pouco de vir aqui para a rádio, estávamos reunidos com eu, Gilberto, o Juliano, o Tarcísio, conversando um pouco sobre os atletas que já estão em fase final de negociação. Alguns em fase final, outros ainda iniciando, porque esse período é um período um pouco mais difícil de contratação. Por quê? Porque os mercados de primeira divisão dos demais estados estão contratando, estão sondando. Então, nós competimos aqui no Espírito Santo, a gente compete com os clubes de primeira divisão de Minas, né, os clubes de baixo e médio investimento, com os clubes de baixo e médio investimento do Rio. Né? Alguns atletas que nós tivemos e que foram muito bem na Copa Espírito Santo, como Loyola e o Pardal, por exemplo, eles têm mercado no mercado de São Paulo, né? Então eles já receberam proposta. O mercado da primeira divisão da Bahia também tem atraído alguns jogadores nossos, né? Salvo engano, no ano passado, uns 4 ou 5 jogadores nossos saíram daqui para jogar a primeira divisão na Bahia, no Juazeiro, Vitória da Conquista, Vitória da Conquista. E nós tivemos também alguns jogadores que nós não conseguimos manter porque foram com confiança, no caso do Diego, um atleta que a gente foi muito bem na Copa Espírito Santo ano passado, que nós queríamos contar com ele, mas ele preferiu ir para o futebol Nordeste. O futebol Nordeste hoje abriu um pouco mais essa vantagem por alguns motivos. Eles têm uma Copa Nordeste no início do ano, que é uma Copa que tem visibilidade, onde esses clubes de menor investimento acabam jogando contra clubes de Série A e B, notadamente Sport, Vitória, Bahia, né? Então dá uma visibilidade náutica, os atletas querem participar, e é um campeonato que já tem alguns clubes que estão participando aí frequentemente de Série B e Série C já há algum tempo. Né? Desde o Asa, agora o Icasa, subindo mais agora o Santa Cruz, subindo para a Série B, o Botafogo subindo para terceiro, o Sampaio subindo para primeiro. Quer dizer, é uma região que se desenvolveu e que também tem buscado atletas aqui. Então essa fase é de muita conversa. Quem diz de qualquer clube nosso aqui que já está com o elenco fechado, elenco formado, começar a treinar, não está. Pode estar com o elenco praticamente fechado, mas não está. O Rio Branco tem vários jogadores em contrato, alguns nós vamos renovar, outros não. Tá? Nós devemos ficar no grupo atual agora, que tem 18 jogadores com contrato, nós devemos ficar com 8 desses atletas com contrato. Né? E os demais serão contratados. Então, conversamos hoje mesmo, nós já fizemos uma avaliação, porque a gente já sente como é que o mercado está nesse momento. O mercado já deu uma desaquecida, né? Recebi informações que alguns clubes já estão baixando o salário, talvez porque tenham que pagar os compromissos, o que é bom, né? Porque pelo menos serviu como alerta e serviu para que as pessoas façam as coisas corretas. O torcedor tem que cobrar isso do dirigente. Do dirigente, isso. Porque é uma alegria de curto prazo e um final do clube no médio e longo prazo. Vários clubes do estado acabaram. Né? E o nosso quase acabou, a gente sabe disso. Né? Então, assim, a Desportiva quase acabou. Né? A gente tem vários clubes aí que ficam na história, só estão nos livros, então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas voltando então à situação, nós estamos com um elenco em que o Gilberto está conversando, o Juliano fazendo algumas indicações, Gilberto também. Hoje a gente fechou um grupo de uns 20, 25 atletas, e desses vão ficar uns 15, né? Ainda mais uns para frente. Já temos uma expectativa de salário desses atletas, então fica mais fácil planejar.
Então a gente está assim, com muita confiança. E eu não vou ficar aqui com meias palavras. Nós montamos times para 5 estaduais. Chegamos a semifinais e finais em 4 ou 5. Num ano deu errado. Né? Então dizer que tudo aquilo que a gente vinha fazendo todo ano não deu estava errado, não é correto. Maurício também comentou da nossa base e a política com os atletas e os destaques que ocorrem. O torcedor olha e fala assim, por que o Sub-20 do Rio Branco não chegou à final? Não falam que é o melhor base? Olhem a idade. Tem muita equipe que está jogando o Sub-20 com atletas nascidos em 93. Os nossos atletas, a sua grande maioria, são atletas de 95, 94. Então, o que a gente busca? E olha que nós ficamos com a mesma pontuação que os outros times. Foi só uma questão de vitória ali, empatou muito. Então, teve um jogo que nós demos 5 bolas na trave e saímos com empate. Então, assim, a nossa base é muito forte. E nós fazemos algo diferente. A gente antecipa. Porque um menino com 20 anos já tem que estar no profissional. Me desculpe. São raros os casos que o menino de 20 anos tem que estar jogando ainda o Sub-20. No Rio Branco, nós tivemos esse ano agora, com o Espírito Santo, David Correia, com 17 anos, que ganhou a vaga de titular. E foi tão bem que hoje está no Vitória da Bahia. E a gente prestes a fechar um belíssimo contrato para ele, para o Rio Branco, junto ao Vitória. Então, essas questões contam muito. Quem olha o Sub-20 tem que olhar e ver o seguinte, vem cá, o seu Sub-20 está jogando como? O seu Sub-17 está jogando como? Então a gente sempre joga com os meninos mais novos, a gente queima etapas. Nessa categoria é importante ganhar um campeonato? Mas mais importante que ganhar um campeonato é importante formar. Então o Rio Branco está formando esses atletas e tem alguns que vão dar retorno, seja no campo, seja o retorno financeiro, para a gente poder montar a equipe forte. Então é isso que a gente vem fazendo. Então esse elenco ele está bastante avançado. O Juliano pediu para que nós trouxéssemos de volta, estava emprestado até o ano que vem, o Pablo e o Rainer, que estavam no Bahia. O Pablo é um atacante que teve uma passagem pelo Corinthians e agora estava no Bahia, mas que precisa de um trabalho de longo prazo. Então nós decidimos que o Pablo não será mais emprestado, exatamente para ele ter uma preparação de pré-temporada, preparação física, entrar, porque é um atleta de um potencial enorme. Isso como o Rainer. A mesma situação. E outros que nós temos na base lá que se desenvolveram. Então nós vamos pegar esses meninos, um elenco muito forte que nós estamos montando, espero que eles consigam lá fechar essas negociações o mais breve possível para que a gente possa começar a anunciar os jogadores para o campeonato. Mas serão vários jogadores que estiveram nessa Copa do Espírito Santo, mais jogadores que foram destaque em outros times no estado e fora do estado. O melhor futebol do estado no Rio Branco Rádio Clube, aqui. Estamos ouvindo o presidente Maurício César Duque na sua entrevista de segunda-feira passada, dessa semana. E eu aproveitei e perguntei ao presidente do Capa Preta como é que estão as negociações, como é que está o nosso centro de treinamento. O CT é uma situação que você sabe, você participa lá, não tem um dia sequer que a gente não busque as alternativas. Desde junho, maio, junho, quando nós quitamos as penhoras que estavam antigas, dívidas, que eu digo aqui que um dia vão estourar nesses clubes menores, não adianta ficar escondendo, nós estamos com algumas propostas de parceria. Nós já aprovamos uma, essa proposta está em avaliação, recebemos outra agora. Então, repito, o que são essas propostas de parceria? Nós temos uma área muito grande, 60 mil metros quadrados, mas ela é uma área triangular. Por ser triangular, eu não consigo, junto com os arquitetos, aproveitar a área toda dos campos. É um trapézio, alguma coisa assim. Mas um formato... O que acontece? As quinas você não consegue colocar um campo, consegue. Então, nós recebemos
propostas para utilização daquelas áreas onde nós não temos possibilidade de utilizar. Não tem como, não cabe um campo no canto que é triangular ou na frente. À frente do nosso terreno, você tem ideia, tem cerca de 50 metros. Um campo tem 68 de largura. Óbvio que não cabe um campo ali na frente. Então essa parte da frente vai ser alvo de parceria. Nós já recebemos essas propostas, avaliamos. Nós tivemos um dos nossos diretores, que é o Edson De Angelis, junto com uma equipe de engenheiros, fez uma avaliação da área, porque era necessária a avaliação para saber quanto que era a permuta. Óbvio que numa negociação como essa, você coloca um valor, o outro lado coloca um valor. E se fosse entre privados era mais fácil, mas um clube, você tem que... você não pode chegar a um meio termo. Você tem que ir na avaliação que está correta. Isso às vezes dificulta um pouquinho mais. Mas temos essa situação, queremos resolver. Não tem ninguém que queira mais resolver essa situação do que eu, porque quem mais ouve sobre essa questão sou eu. As dívidas, felizmente, já estão chegando ao fim. Ainda falta a questão de IPTU lá do Kleber Andrade, dívida que não pagaram, ainda uma dívida do IPTU desse próprio terreno. Então a gente tem que equacionar isso para fazer o nosso CT. Mas mesmo assim, nós continuamos com o centro de treinamento em Bicanha, que é uma área extremamente agradável, apropriada, por mais que houvesse nesse ano uma ou outra crítica, porque nesse ano aquela área que foi excepcional para os 4 anos, a mesma área para o ano que a gente caiu virou como se fosse a área responsável por tudo. Não é isso. O nosso sub-20 treina, nós temos parceria com o SESI, lá do CIV21. Então nós treinamos a categoria de base no SESI CIV21. Nós treinamos eventualmente no campo, lá de Portal de Jacaraípe, quando é necessário. E esse ano nós fizemos isso toda quarta e toda quinta-feira. Nós treinamos na Este e na Estiva, exatamente para ter ritmo de jogo, poupar campo, ou seja, nós estamos com essa questão do sem treinamento no curto prazo equacionada com todas essas parcerias de utilização de campo, mas não é suficiente, nós temos que ter o nosso sem treinamento. Rio Branco Rádio Clube, Banestes, o banco que investe no futebol capixaba. Rio Branco Rádio Clube, comando Ideraldo Gomes. É do Brancão! 20h41, horário brasileiro de verão. Iniciamos então aí as falas do presidente Maurício Duque, que segunda-feira passada esteve aqui e deu assim um completo esclarecimento das questões do nosso time Capa Preta. Hoje, sexta-feira, 8 de novembro de 2013, você acompanha ao vivo, direto dos estúdios da Rádio Sim AM 1290, o Rio Branco Rádio Clube. Quero mandar abraços para Aldo Barroca, Gelson Loyola e Vinícius Molini, membros do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. Também para Kátia Souza e Diogo Mizu, da Fábrica de Rádios Companheiro. Parceria já firmada com a Fábrica de Rádios Companheiro e o Rio Branco Rádio Clube. Quero também mandar abraços para João Menezes, do blog soucapapreta.com, e o professor João Carlos Ramos. Também para Luiz Alberto Patuso, do site futebolcapixaba.com.br, sempre conectado e antenado com a gente. Também para Edson Martinelli, sempre acompanhando com seu radinho de AM na 1290. E também para o craque Bruno Malias. Pois bem, no programa de terça-feira, presenças de Gabriel Goulart, Obil, J.R. Hoffman, presidente do Piratas Futebol Americano, e Vivian Pontes, a presidente do Rio Branco Cabritos. Comecei a conversa com o Pirata J.R., ele sempre bem disposto, claro, iniciando uma nova etapa, um novo desafio com a criação
do Piratas Futebol Americano. Perguntei ao presidente do Piratas como ele iniciou no futebol americano e ele, claro, respondeu. Eu já acompanho, acho que como muitos também, pelo videogame há bastante tempo, desde muito moleque, né? E tinha um personagem não, um quarterback muito conhecido, que é o Joey Montana, da época, que ficou muito famoso até hoje, né? E através dele e dos jogos com o São Francisco é que eu comecei a ter esse interesse, né? Há pouco tempo, há mais ou menos 2 anos, tive contato com um dos times aqui no Espírito Santo e me apaixonei pelo esporte. Por vários motivos, dentre os quais também ele não oferece restrições de biofísico, né? Tanto o cara mais alto quanto o mais magro, o mais gordinho, que às vezes está meio excluso ali, né? Pode participar sem problema algum. E isso me trouxe uma vontade muito grande de participar, não só como jogador, mas também tentar favorecer e ajudar o esporte de alguma maneira, né? JR comentou o comportamento atento e silencioso da torcida nos estádios, enquanto acompanha o desenvolvimento das jogadas no campo de jogo. Vamos ouvir? Exatamente isso. Dentro de um mesmo time, você tem praticamente 2 times ali formados, né? E esses detalhes o Gabriel pode dizer melhor para você, mas a gente seguindo aqui um pouquinho, dentro desse time você tem 2 times que oferecem essas jogadas. Então, assim, o silêncio do pessoal em ouvir isso, de repente até não só para poder acompanhar a jogada, mas muitos que estão ali fora realmente entendem um pouco, né? Uma das vantagens dos jogos aqui no estádio é que você tem um narrador que te explica as jogadas, né? Tudo que está acontecendo, por que está sendo feito aquilo. Então, o pessoal que está ali ansioso para ver isso, está acompanhando e sabendo mais ou menos o que pode acontecer, né? Já o Gabriel Goulart fez a seguinte revelação histórica de sua iniciação no mundo do futebol americano. Bem, eu comecei a jogar futebol americano no final de 2008. Sempre quando alguém começa a jogar futebol americano, sempre tem uma curiosidade por trás, e a minha não é diferente. Eu estava assistindo um filme com 2 grandes amigos meus em Jardim América, o filme famoso Desafio de Titãs, agora eu não me lembro o nome, é um filme evangélico, mas enfim. Que nesse filme o pessoal é uma escola, uma high school, eles jogam futebol americano e eles vencem um campeonato no final. Aí esse meu amigo Leonardo, eu assisti esse filme com o Leonardo Merabete, que também já foi jogador, e com o Rodrigo Bride, mais conhecido como Digão em Jardim América. Tinha um rapaz no filme que ele era chutador, no caso o kicker do time. Aí o Leonardo olhou assim pra mim e falou: Bill, aquele ali é você chutando, franzininho, pequenininho, mas com a perna forte, porque eu já jogava futebol, eu campista, toque de bola. Então, Bill, você é aquela posição. Então a gente foi pro meio da rua, chutar uma bola de futebol americano no asfalto. Ele posicionou a bola, eu chutei, a bola passou por cima do fio de eletricidade da rua. Ele falou: Bill, essa é a sua posição, você nasceu para isso, vamos fundar um time. E aí acabou que a gente fundou um time em Cariacica, chamado Cariacica Scorpions, que hoje é o Vitória Antares. O Vitória Antares, ele provém de uma fusão do Cariacica Scorpions e do Vitória Black Stars. O Vinícius Melo, eu, Gabriel Goulart e o Leonardo Mirabete, nós fundamos o Vitória Antares. Eu sou um ex-jogador do Antares. E essa é a curiosidade aí do jogador Gabriel Goulart, né? E a respeito do comportamento da torcida na arquibancada, o Bill disse: primeiramente, responder a sua curiosidade, por que a torcida fica meio silenciosa quando um time está movendo a bola. É importante frisar que no futebol americano nós temos 3 unidades, 3 equipes, que é a equipe de ataque, a equipe de defesa e a equipe dos especialistas. Quando a equipe de ataque, que na verdade o ataque tem a posse de bola, é importante a torcida fazer silêncio, porque o quarterback, que é o responsável de guiar o ataque até a zona final do adversário, é importante a torcida fazer esse silêncio para não desconcentrar o ataque, assim podendo o ataque mover a bola eficazmente. Porque se a torcida gritar muito, isso vai atrapalhar, sem dúvida, o ataque, vai perder a concentração, não vai ouvir
o que os coordenadores, o que o quarterback está chamando, no caso, chamar as jogadas. Então, é muito importante a torcida analisar mais o que está acontecendo com o ataque que ela está torcendo. E quando a defesa do seu time, por exemplo, a defesa do Cabritos quando estiver em campo, é muito importante a torcida apoiar a defesa e gritar muito para atrapalhar o time adversário, o ataque adversário. Você pode ver que a torcida tem um grande papel nos jogos. Então, só para ficar claro aí, quem tivesse curiosidade, é por isso que o pessoal fica um pouco quietinho ali quando o ataque adversário aliás, o ataque do seu time está movendo a bola. Eu disse de seu orgulho em ser um dos fundadores do Piratas. Fiz muito pelo futebol americano do estado. Eu tenho consciência que eu ainda não fiz o que eu posso fazer ainda. E hoje eu estou no Piratas para fazer isso, com o objetivo de transformar o Piratas em uma das equipes grandes do futebol americano aqui dentro do estado do Espírito Santo. Eu tenho muito orgulho de ser um dos fundadores do Antares, junto com o Vinícius Melo, uma pessoa que eu respeito muito, a pessoa que eu mais respeito aqui dentro do estado do futebol americano é o Vinícius Melo. Ele é um dos grandes responsáveis pelo Antares, onde o Antares está, o Vinícius Melo é um dos grandes responsáveis, e eu não escondo isso. E eu fico feliz de ter um pouquinho de parcela aí nesse crescimento aí. Como eu falei, quero ajudar o Piratas a crescer, ser tão grande quanto o Antares. Eu tenho o Antares como grande inspiração aí, e é isso aí. Então, Bill, qual a sua posição no gramado? No Antares eu era o chutador. Hoje no Piratas eu faço um pouquinho de segredo. Muitas pessoas me perguntam: Bill, você saiu do Antares, qual a sua posição? Eu estou escondendo por enquanto, não quero revelar, e digo até aos meus jogadores: não revelem suas posições, porque quando chegar no jogo o pessoal vai ficar surpreso do que vocês jogam, e isso vai ser um fator de vantagem para a nossa equipe. A gente tem que usar mesmo tudo aquilo que a gente pode usar dentro do campo, sempre o jogo limpo. Essa é uma das nossas filosofias também, o jogo limpo dentro de campo. Então é isso. Hoje eu posso informar que eu não sou chutador do Piratas, mas eu já estou atuando em uma outra posição. Porém, dentro do Piratas, eu sou técnico dos especialistas. Eu citei que no futebol americano tem 3 unidades: o ataque, a defesa e os especialistas. No Piratas, quem é o coordenador de ataque é o João Mendes. Um grande abraço se ele estiver ouvindo a gente. Na defesa, o Amaury Júnior também, o Amaury Francis, um grande abraço. E eu sou o técnico dos especialistas. Pois esta foi a participação do Bill, jogador do Piratas, do programa de terça-feira, dia 5. Voltando ao presidente J.R. Hoffman, perguntei se ele entende interessante a criação de uma federação. Com certeza, Iraldo. Isso não tem como se correr, né? Isso aí é o rumo, né, certo da coisa. Não tem como se fugir disso. Ainda mais que para favorecer, né? Você pode batalhar sozinho por um certo tempo, mas vai estagnar, uma hora vai parar. A federação já é uma conversa séria, né? Que os presidentes já vêm tentando conversar. Acredito que mais a Vívia com o pessoal do Antares também, né? A gente está tentando entrar nessa jogada também. Eles já estão há algum tempo já mais organizados do que o Piratas nisso. A gente busca também esse mesmo caminho, tenta entrar com o CNPJ que a gente ainda não possui, para poder tornar isso viável, né? Existe essa possibilidade, sim. A gente precisa de sentar para conversar, ver o que a gente pode acordar, né, que seja bom para os 3, e é isso. Isso vai acontecer, isso não tenha dúvida. A presidente do Rio Branco Cabritos, Vivian Pontes, também falou da criação de uma federação. A criação da federação já é uma ideia, né, quase utópica. Há um ano atrás, quase 2 anos atrás, a gente começou a conversar sobre isso, só que não progrediu a conversa. Mas já é um sonho antigo. Aparentemente agora parece que a coisa vai andar, todo mundo resolveu seguir na mesma direção, então, sem dúvida, vai alavancar o esporte aqui no estado, porque vai permitir que a gente possa promover um esporte com qualidade, podemos fazer campeonatos maiores
e uma divulgação bem maior no estado todo. Então, vai ser bom para todos os times, em parceria, ter esse crescimento. E a presidente falou da Supercopa, que acontecerá em São Paulo ano que vem. Isso aí. A Supercopa, terceira edição. Recebemos o convite, a tabela já está pronta, tudo encaminhado já para começar a jogar. O campeonato começa dia 15 de março e vai até dia 20 de junho. É um campeonato bem comprido. Nossa tabela consta aí de 5 viagens para São Paulo e um jogo em casa. Mas ainda a gente não... Como é uma pré-tabela, a gente ainda não pode informar as datas precisas, pode ter alterações. Mas em terras capixabas teremos o Corinthians, né? E nos jogos fora teremos alguns times que não enfrentamos ainda. Cougars, Tomahawks, entre outros times que ainda não tivemos o prazer de jogar contra. Rio Branco Rádio Clube, comando Ideraldo Gomes. Hoje, sexta-feira, 8 de setembro de 2013, agora 20 horas e 54 minutos, horário brasileiro de verão. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da Rádio Sim, AM 1290. Já na quarta-feira, 6, foi a vez do futebol de salão. Nosso convidado, Carlos Henrique Simões, professor de Educação Física e técnico do Rio Branco Futsal. Após a minha manifestação a respeito da solicitação que a diretoria do Rio Branco Atlético Clube fez ao Ministério Público Federal do Trabalho para que se investigue os clubes de futebol profissional do Espírito Santo, Carlos Henrique também teceu o seu comentário. No domingo, na Arena, a gente teve lá o Vila Velhense enfrentando o Vasco. Eu fiquei sentido de ver a torcida, que era de maior número, ser vascaína. Não pelos torcedores do Vasco, mas é porque eu acredito que chega um momento que a gente está no momento do nosso esporte que a gente precisa estar unido em prol de um bem comum. Eu acreditava que naquele momento o torcedor que estava torcendo, o capixaba que estava torcendo para o Vasco, ele estava torcendo contra o Espírito Santo. Então, quando eu saí da Arena, eu conversei com o Vandinho Leite e coloquei para ele minha preocupação de essas coisas acontecerem. E ele falou: Carlos, o problema é que o futebol envolve paixão. E aí, paixão, você sabe como é, o problema seria... Isso resolveria se os clubes nossos fossem melhores de futebol de campo. Então, e eu não deixei ele acabar de terminar o raciocínio, porque eu penso o seguinte. Eu falei isso para ele, eu falei: Vandinho, se a gente for esperar o pessoal do futebol de campo fazer as coisas, a gente vai levar aí 10, 15, 20 anos. Entendeu? Então eu vou começar minha fala sobre esse processo aí, esse contexto do Rio Branco fazendo a denúncia, né? A solicitação. Fazendo o pedido para a investigação. Porque é o seguinte, de algum lugar tem que começar. Então, se eu for esperar que o outro faça, o negócio que já está ruim pode ficar pior. A gente costuma até dizer o seguinte, a gente tem adotado essa fala lá no Rio Branco. Tem uma lógica, que é a lógica japonesa, né? A lógica japonesa diz assim: se ninguém fez, então vai ser o primeiro a fazer. O problema é que a lógica brasileira é o seguinte: se ninguém fez, por que eu vou fazer? Entendeu? Então acho que essa a lógica japonesa é que a gente tem que estar adotando, porque se ninguém fez, eu tenho que fazer. O problema é que as pessoas são maldosas, entendeu? Elas são maldosas no sentido de que elas querem ver parece que querem ver a caveira do outro, sabe aquela coisa de que eu não fiz, então o outro também não pode fazer. Infelizmente, o Rio Branco passou pela, vamos botar assim, a maldição do ano do centenário. E as coisas foram ruins no futebol de campo. Apesar de que até no futebol de areia não foi tão ruim. A gente teve os outros esportes que surgiram, que foi bacana. Só que a gente precisa ter algum lugar para começar. E quando a pessoa fala que o Maurício Duque está fazendo isso para poder se promover de alguma maneira, é uma baita mentira. Tanto é que o campeonato hoje da segunda divisão já está organizado. E uma das pessoas que puxou isso foi justamente o Maurício Duque, porque ele quer fazer as coisas de uma maneira que tenha prestígio, de uma maneira de que a gente seja bem visto como bons gestores. É importante esse processo. Perguntei a nosso técnico: saiu o campeonato metropolitano de futsal?
Saiu o campeonato, a gente já tinha feito o arbitral, são 5 equipes, aí a gente tem o Rio Branco, entrou, o Vila Velha Futsal, o Racing, o Bombeiros, e a novidade agora é o Forte São João, que está voltando. O Forte São João voltando é a novidade do Metropolitano. Professor, e a tabela está concluída? Concluída a tabela, a gente vai estrear no dia 17 contra o Corpo de Bombeiro e joga o Forte São João contra o Racing. Esse é rodada dupla no João Santos Neves, dia 17 de novembro. O Vila Velha folga, né? São 5 equipes, vai folgar o Vila Velha. Na segunda rodada, folga o Rio Branco, se enfrentam Vila Velha e Racing, Bombeiros e Forte São João. Na quarta rodada, quarta rodada, o Vila Velha joga contra o Corpo Bombeiro, o Rio Branco joga contra o Forte São João. E na última rodada, joga o Rio Branco contra o Vila Velha e o Racing contra o Corpo. A informação que eu tenho é que no dia 30 de novembro. Pois é, essa é a fala em que o professor Carlos Henrique confirma o jogo das estrelas. A gente vai ouvir novamente aqui o que disse o nosso técnico do Rio Branco sobre o que a federação está organizando com este jogo das estrelas. A informação que eu tenho é que no dia 30 de novembro a gente vai, por uma iniciativa do Rio Branco, da Federação de Futsal, do Pierre, que é embaixador do Futsal Capixaba, e também da Secretaria Municipal de Esporte Vitória, a gente vai realizar o jogo das estrelas do esporte do Futsal Capixaba, que vai ser em prol da CAS. Esse jogo vai acontecer, provavelmente vai acontecer no DED. Se não for no DED, não dá perdão, mas está marcado já no dia 30 de novembro, às 10 da manhã. Rio Branco Rádio Clube. Banestes, o banco que investe no futebol capixaba. Agora, 20 horas e 59 minutos, chegamos ao final do nosso programa de sexta-feira, hoje, dia 8 de setembro de 2013. Estamos ao vivo do estúdio da Rádio Sim, AM 1290. Quero lembrar para você, torcedor Capa Preta, que tem Sub-15 e Sub-17 entrando no gramado neste domingo. Jogo a partir das 9 horas da manhã, no campo do Tiradentes, lá na Serra. Quem joga a partir das 9 da manhã é o Sub-15, que enfrenta a equipe do Espírito Santo, e o Sub-17 entra às 10h30, enfrentando a equipe do Serra. Então, todos torcendo pelo Brancão. Chegamos ao final de mais um Rio Branco Rádio Clube. Muito obrigado a todos pela companhia, por ter participado do nosso programa, pelas mensagens no Facebook, e a gente espera vocês segunda-feira com mais Rio Branco Rádio Clube. A todos, boa noite, fique com Deus, e lembrando que segunda-feira tem torcedor aqui no Rio Branco Rádio Clube. Então, agora 21 horas, a todos uma boa noite, fique com Deus e até o nosso próximo encontro segunda-feira. Tchau, gente, fique com Deus. E o Rio Branco Rádio Clube fica por aqui. Agradecemos a audiência e bola pra frente. Boa noite, torcedor Capa Preta.